Boa noite a todos os irmãos, irmãs e a todas as crianças. Hoje vamos dar início a mais uma reunião aqui na quarta-feira. E semana passada na nossa reunião, a gente começou a aprender sobre algumas perguntas. E provavelmente a gente vai se deparar em alguma vez aí na vida da gente, porque nós somos reunidos ao nome do Senhor Jesus Cristo. Então, semana passada, uma dessas perguntas seria: por que nos reunimos somente ao nome do Senhor Jesus Cristo? Então, a gente comentou aqui alguns versículos, e aí o irmão George lembrou de mais um versículo, e aí ele queria compartilhar com a gente, para a gente estar entendendo mais o porquê que o Senhor Jesus, ele é o centro de tudo, por que que o Senhor Jesus, ele tem toda a primazia, por que que ele merece que nós estejamos congregados somente ao nome dele. George, vou deixar com você. Jorge, antes de você começar aqui, só dar uma boa noite aqui para Atenil de Araújo, que chegou aí e tá com duas convidadas aí, Camila e Sofia. Camila com K, primeira vez que eu vejo, bacana. E Sofia aí com PH. Boa Camila e Sofia tá com a gente. noite. Boa noite, irmão. Boa noite. Fica à vontade, Jorge. Certo. Boa noite a todos. Então, crianças, queria compartilhar uma passagem que nos traz um ensinamento, né, um princípio muito interessante sobre essa questão do porquê nos reunimos somente ao nome do Senhor, né? Porque o Senhor Jesus deve ser o suficiente para nós. Essa passagem está lá em Mateus, capítulo 17. Vamos ler a partir do versículo 1 em diante. Vou tentar abrir mais a tela aqui. Diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziam em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e seu rosto resplandeceu como um sol, e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés Já se você estiver falando, fechou o áudio, viu? Eita, foi mesmo. Tinha fechado aqui. Parou aí Moisés aí. Ah, sim. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos: um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, ou é o meu amado filho, em quem me comprazo. Escutai-o. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram, senão unicamente a Jesus. Até aí. Então, criança, nessa passagem aqui, né, a gente vê que o Senhor, ele leva
um dos seus 3 discípulos, levar os seus 3 discípulos a um alto monte, né? E ali diante deles, o Senhor se transfigura, né? Como diz aqui na passagem, se transfigura diante dele e o rosto do Senhor ficou como um sol, né? Resplandecente como um sol. E seus vestidos tornaram brancos como a luz. Né? Ele ficou em um estado assim, um estado de glória, né? Diante dos seus discípulos ali, que é um estado que o nosso Senhor está hoje. E aí, eis que apareceu 2 nomes, né? 2 pessoas, 2 nomes a mais ali. Foi Moisés e Elias. E logo os discípulos, né? E representando também a vontade, né? A vontade do homem, né? Apesar de ser, parece ser, né? De boa intenção, né? Que eles falam assim, disse a Jesus, né? Os discípulos: bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos: um para ti, um para Moisés e um para Elias. Né? Eles queriam fazer um tabernáculo, né? Um, um para o Senhor, um para Moisés e outro para Elias, né? E aí, o que é que aconteceu? Né? Os seus discípulos, em vez de terem um olhar somente para o Senhor, né? Enxergar somente o Senhor ali, eles olharam e quiseram olhar, né, para Moisés e para Elias, para os outros 2 nomes que estavam ali, né? 2 pessoas que estavam ali. E a gente vê isso, né, nos dias de hoje, né, que ao invés, né, como diz lá, interessante que esse capítulo, ele precede o capítulo em que o Senhor fala como deve ser, né, a reunião dos 6 santos, né, que é em Mateus 18:20, se eu não me engano, né, que o Senhor diz assim: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, né, a meu nome, ali estarei eu no meio deles, né. É a forma de reunião que o Senhor estabeleceu, né, para aqueles que o pertencem, né. Ali o irmão colocou: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles, né. Tem que ser dessa forma. Por isso a gente se reúne somente ao nome do Senhor, porque ele mesmo diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles, né. É o nome do Senhor, não é o nome de outra coisa, de outra pessoa, né. Então, mas só que a gente vê que, infelizmente, mesmo tendo nessa passagem bem clara, assim, né, as pessoas, por intenção, assim, própria, querem acrescentar um outro nome, né, como a gente vê denominações, né, a igreja de não sei o que lá, não sei o que, né. Vocês já devem ter visto, né, igrejas, né, com seus nomes, né, e coisa e tal, né, sendo que o Senhor só quer que a gente se reúna somente ao nome do Senhor, né. E aqui os discípulos eles apresentam, né, essa vontade do homem de colocar outras coisas, acrescentar outras coisas que esteja além do Senhor, né. Cadê aqui? Eu tô versículo 5. Isso, versículo 4, né. Seus discípulos falam que iriam fazer um tabernáculo,
tabernáculo para o Senhor, para Moisés e para Elias, né? E aí o que acontece, né? No versículo 5: e estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: este é meu filho, esse é meu amado filho, em quem me comprazo, escutai-o. Isso é uma repreensão, né? As crianças sabem quem foi que voz é essa, né, que saiu da nuvem, né? Que voz é essa que saiu da nuvem e disse assim: este é meu amado filho, em quem me comprazo? Será que as crianças sabem? Eu sei. Tem uma mãozinha levantada. Deus. Eu também sei que é Deus. E aí o Elton, o Eric, né? O Eric. Será se as crianças, será se as crianças acertaram? Sim, com certeza. Essa aí foi a voz de Deus Pai, nosso Pai, falando do Senhor Jesus, que é o Filho em que ele se compraz. E ele ainda acrescenta, para escutá-lo. Olha que interessante. Isso mesmo. É a voz de Deus Pai, nosso Deus e Pai, né? E ali, nosso Deus e Pai, ele, ao ver isso dos discípulos, né? Ele repreendeu imediatamente aos discípulos, né? Isso foi algo sério. Os discípulos estavam olhando para além do Senhor, né? Estavam querendo fazer coisas, né, além do Senhor. E eu lembro até de uma passagem, né, que o porquê que Deus ele repreendeu, né, os seus discípulos. Eu lembro de uma passagem que diz assim, que não há como servir a dois senhores, né? Porque ou você vai agradar um e desagradar o outro, né? Tem uma passagem que o Senhor Jesus ele fala isso. Então, se a gente quando a gente passa a colocar qualquer outras coisas, né, nas coisas do Senhor, colocar coisas, né, do mundo, né, nossos pensamentos, nossa vontade, que não esteja de acordo com a palavra de Deus, essas coisas vão nos tirar o olhar, né, vão tirar o nosso olhar que deveria estar somente no Senhor e vai colocar para aquelas coisas em que a gente está acrescentando ali, né. E isso realmente é perigoso, né. E não é a vontade de Deus. Então, por isso e a vontade de Deus é que a gente tenha os nossos olhares totalmente voltado para o Senhor, né. E isso reflete também, crianças, na reunião somente ao nome do Senhor, né. Tudo deve ser feito para Ele ali, de acordo com a vontade dele, né. De acordo com o pensamento dele, não é com o nosso pensamento, né. Tem que ser feito tudo de acordo com a forma como ele estabeleceu, né. E tudo para a honra e glória dele. É para a gente estar ocupado com ele ali nas reuniões, não é com mais ninguém, com mais nada, não é, musicalidade ou banda, né, ou com alguém que esteja lá de frente nos guiando, né, nada, nada. É somente o Senhor, na dependência dele, né. E aí, nosso Deus e Pai, ele repreende os seus discípulos por não estarem olhando somente para o Senhor, dizendo: "Este é o meu amado filho, em quem me comprazo, escutai-o". E os seus discípulos, ouvindo isto, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo.
E aproximando-se, Jesus tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram, senão unicamente a Jesus. Olha que interessante, né? Nessa passagem também a gente percebe, né, o quanto Deus ele ama o Senhor Jesus e como ele preza o Senhor Jesus como o centro de tudo. Semana passada, a gente viu um versículo em Filipenses em que fala que Deus deu um nome para o Senhor Jesus que está acima de todo nome. Então, o Senhor Jesus, ele tem toda a preeminência. Então, nessa passagem fica bem claro que o olhar tem que ser somente no Senhor Jesus. Como o Jorge colocou na reunião também da Assembleia, tem os irmãos que o Espírito Santo levanta para falar, né, trazer uma palavra, dar um hino, mas nós não devemos prestar atenção nessas pessoas que o Espírito está levantando para falar do Senhor ou para dar um hino, para cantarmos para o Senhor. O objetivo de estarmos reunidos é por conta do Senhor Jesus. Ele nos reuniu ali e ele tem que ter toda a nossa atenção. Então, foi bom Jorge ter trazido essa passagem porque nos mostra o quanto Deus ele é criterioso quando ele quer quando se trata do Senhor Jesus. Então, você trazer um pensamento, como o Jorge falou, trazer qualquer outra coisa, você vai atrapalhar, você não vai conseguir prestar atenção no Senhor. Mas quando você tira toda a quinquilharia, sabe? É, superstição, palavras de homens, coisas que o Senhor não falou e você só presta atenção nele, a verdade fica clara, porque o próprio Senhor Jesus é a verdade. Não é isso, Elton? Exatamente, sobre exatamente isso aí, os irmãos. E Jorge falou do perigo, crianças, do perigo que é a gente acrescentar coisas à palavra de Deus. Porque o que que acontece hoje no meio cristão, né, no meio dito cristão, é que os próprios cristãos, né, que assim professam ser cristãos, creem em Cristo, foram acrescentando coisas que não se encontram na Bíblia, não é isso? Então, Jorge falou do perigo, e é realmente perigoso, porque o Senhor deixou a sua palavra para nós, né? E deixou a forma como ele queria que a gente fizesse tudo, né? No que diz respeito à adoração, reuniões, né? Todas as coisas, ceia, né? O partimento do pão, a assembleia, né? Fora as coisas, né, que cada cristão deve seguir segundo a palavra de Deus em nossa vida comum com nossos pais, com os nossos irmãos, né? Os casais, nossos patrões, as autoridades, todas as coisas que Deus queria, que estava na mente de Deus para nós, ficou expressa aqui na Bíblia. Então, cada um que tem uma Bíblia em casa é o pensamento de Deus para sobre Cristo, primeiramente, né? Tudo aqui na Bíblia é sobre Cristo, mas é o pensamento de Deus para nós cristãos. Então, a gente deve atentar sempre para o que está escrito, porque se a gente for olhar para fora, ou para o que os cristãos fazem, aí o perigo é que a gente vai acabar caindo em algum erro humano, pensamento humano, porque infelizmente não era para ser assim, mas infelizmente os homens colocaram seus próprios pensamentos
nas coisas de Deus. Ou seja, colocou a Bíblia assim de lado, ó, e falou: "Ah, eu acho que assim fica melhor. Vamos fazer assim, porque assim vai dar mais certo. Assim vai trazer mais gente. Assim vai ficar mais bonito. Assim as pessoas vão gostar." Mas a maioria dessas coisas não estão na Bíblia. Então, assim, o desejo de Deus é que a gente faça como ele deixou escrito, não é? Já pensou se a mãe de João sai para trabalhar? João fica em casa. Ó, João, você deixei um lanche na geladeira, você coloca um suco, faz o lanche, depois você vai na pia, lava o pratinho, guarda, depois você faz a tarefa, aí depois deixa lá uma série de coisas para João fazer. Quando a mamãe chega de tarde do trabalho, aí João não comeu o que a mãe falou, deixou o lanche que deixou preparado, comeu um monte de besteira, de doce, de salgadinho, fez aquela sujeira na casa, fez como a mamãe pediu, João? Não, se fazer isso certo, esse, é para fazer o certo. Não pode desrespeitar os pais, tem que honrar. E isso, assim, é como Deus, na sua palavra. A gente deve honrar o que está escrito, obedecer o que está escrito, né? Porque se o Senhor deixou escrito, é porque Ele queria que a gente fizesse como Ele gostaria. Senão, Ele não deixaria nada escrito e cada um fazia o que queria. Mas não é assim, né? Então, é perigoso a gente sair do que está escrito. E hoje, nosso assunto é interessante porque junta com esse que é porque nós nos reunimos somente ao nome do Senhor, como a gente viu semana passada. Então, hoje, tem um outro assunto que também, infelizmente, os, né, que são cristãos, que deveriam olhar para a palavra de Deus e fazer como está na palavra de Deus, trouxeram pensamentos humanos e colocaram suas vontades nas coisas de Deus, e aí aconteceu uma coisa que não se encontra na Bíblia, mas praticamente todos os cristãos fazem e não está como Deus queria que fosse, segundo o pensamento de Deus, que é o assunto de hoje. Eric, pode lembrar aí para nós, Eric, por favor, e também falar um pouco. Então, o nosso assunto de hoje é por que não vamos a um templo? Então, E aproveitando a sugestão de Rebeca aí, se tiver uma imagem aí, Eric, para colocar de um templo religioso. Rapidamente, antes de você ler o versículo, só para mim fazer uma pergunta para as crianças. Se for difícil, você pode deixar, pode seguir, mas se estiver fácil, a gente vê. Vou perguntar para Estezinha. O que é isso aí, você acha, Estezinha, que está na tela? Será que Estezinha sabe? Eu acho que Comenta. é uma igreja. Pronto, Estezinha respondeu a igreja. Deixa eu ver mais alguém aqui. Vou perguntar para Ana Beatriz. Você está me ouvindo, Ana? Vamos crescer um pouquinho, Eric. Vamos ver se a Ana Beatriz está ouvindo. Se ela estiver ouvindo, eu vou perguntar para ela o que ela está vendo na tela aí. O que você acha que é isso aí, Ana Beatriz?
Não sei se ela está aí ainda. Com a mãozinha levantada. Quando quiser falar, pode falar. Levantou a mão aí. Atenilde, acho que está com Camila, com Sofia. Pode falar, viu, Atenilde? É Sofia, é igreja. Olha só, Sofia falou que é uma igreja. Estezinha falou que é uma igreja. Agora, mais um somente. Vou perguntar para. Será que Rafaela sabe o que que é isso aí que está na tela? Sabe, Rafa? Catedral. Olha só, ela falou que é uma catedral, uma igreja, né? Também uma catedral grande aí, ó, bonitona. Mas vamos lá. Agora a Eric vai voltar lá pro versículo e eu vou fazer uma pergunta para João Miguel. João, como você sabe que isso aí é uma igreja, João? Quem lhe falou que isso aí é uma igreja? Minha mãe eu já iria descobrir porque isso daí já tá aparecendo na igreja. Justamente, a gente sabe que isso aí é uma igreja porque a gente aprendeu que isso aí é uma igreja dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos parentes mais antigos. A gente ouviu falando, ó, aquilo é a igreja, ali é uma igreja. Então a gente vai aprendendo como a gente sabe distinguir o que é um navio, o que é um avião. Não é assim? Porque a gente aprende assim, que é um navio. Quando a gente vê, a gente já sabe que é um navio. Quando a gente olha para um avião, a gente sabe que é um avião. E quando a gente olha para um templo desse aí, a gente sabe que é uma igreja, porque a gente aprende assim. Vocês, crianças, estão tendo um privilégio que é aprender a Bíblia como a Bíblia é. A gente aprendeu errado e agora a gente tem que passar uma borracha, muita coisa que a gente aprendeu errado e aprendendo pela Bíblia agora como Deus escreveu. Então vocês já estão aprendendo, graças ao Senhor, da forma correta, não é isso, Eric? Exatamente. É isso mesmo. Porque o Senhor, hoje, nos tratando conosco na dispensação da graça, o Senhor não deixou um templo para que nós fôssemos lá para adorá-lo, para nos reunir para Ele. O Senhor não deixou. E eu vou trazer para vocês aqui um versículo para a gente começar a entender um pouquinho. Está quase dando nosso horário, mas se não der tempo, a gente continua na próxima reunião, se o Senhor permitir. Então, vou colocar aqui João, versículo 4, capítulo 4, versículo 21. Então, só para dar um contexto aqui para vocês, o Senhor Jesus ele estava conversando com uma mulher, né, samaritana. E aí, o que que acontece? Essa mulher falou que os judeus falavam que o lugar de adoração era lá em Jerusalém, e o povo dela falava que tinha que ser lá no monte. Aí, o Senhor Jesus vai para ela e fala o seguinte: disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem e que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Então, o monte era um lugar que os samaritanos iam adorar, só que não era o lugar correto. Na época em que o Senhor estava aqui ainda, o lugar de adoração era em Jerusalém. Só que em Jerusalém tinha uma coisa que Deus tinha mandado fazer. Eu vou mostrar a foto aqui para vocês o que que é. Então, Deus tinha mandado fazer um templo semelhante a esse aqui, que era o templo que ele escolheu para que houvesse a adoração. Só que essa adoração era uma adoração do seu povo terrenal, ou seja, Israel. Só que a igreja, que é um povo celestial, a sua adoração não é terrena, não precisa de um templo. Por quê? Agora eu vou mostrar para vocês um outro versículo para a gente entender
como é que é a adoração agora. Então, só um minutinho. Pronto. Aqui na epístola do apóstolo Pedro, Pedro fala bem assim: vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, o lugar de adoração hoje é o nome do Senhor Jesus. E a igreja, que é o corpo de Cristo, que a gente já aprendeu, que somos nós, que somos salvos pelo Senhor, isso é a igreja. Pedro está falando que nós somos pedras vivas, somos uma casa espiritual de Deus. Então, isso é igreja. Igreja não é um templo feito de tijolos, ou um edifício com uma cruz em cima, ou com uma placa dizendo Igreja de Deus, Igreja X. Isso não é igreja. Igreja é o corpo de Cristo formado por todos os salvos pelo Senhor Jesus. Então, sabendo disso, agora eu pergunto para vocês: nós devemos ir a um templo para adorar a Deus? Ó, mãozinha levantada, pode falar. Sou eu, Camila, irmão. Não precisamos, porque nós conseguimos adorar a Deus de qualquer lugar onde nós estejamos, cantando cantos, vendo a Bíblia e fazendo orações. Isso aí. Olha só o que o versículo está falando. Sois edificados casa espiritual, sacerdócio santo. Então, cada crente hoje que crê no Senhor Jesus é um sacerdote. Sacerdote no sentido em que nós temos livre acesso para entrar na presença do Pai e falar com Ele. E antigamente não tinha esse acesso para falar com Deus. Na adoração terrenal do povo de Israel, existia um sacerdote humano que ia lá, fazia um sacrifício, né, que Deus tinha mandado, e esse sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava no Santo dos Santos do templo para estar na presença de Deus. Só que agora, o Senhor Jesus, ele, sendo o Cordeiro de Deus, deu a sua vida por nós, para lavar os nossos pecados e permitir a nossa entrada nos céus, para que assim a gente possa ter acesso a Deus. E aí hoje, quando a gente fecha os nossos olhos e oramos ao nosso Deus e Pai, nós estamos na presença de Deus. Então, não há necessidade de um templo. E, sim, nós ainda temos um sumo sacerdote, que é o Senhor Jesus Cristo, que está lá no céu, intercede por nós, ele é que é hoje o único mediador entre eu e Deus, entre o Elton e Deus, entre João Miguel e Deus, é o Senhor Jesus. Então, nós não necessitamos de um templo para adorar a Deus. É isso, Elton? Se você tiver mais algum versículo, pode compartilhar aí com a gente. Acho que ainda dá. Eu vou pedir para você para colocar em Atos 17, 24, e eu vou pedir para. Eu ver um aqui. Quem será? Quem será? Ana Júlia. Deixa eu ver se a Ana Júlia pode ler esse versículo para a gente. Atos 17, 24. Você consegue, Ana? Não, se sentiu mal aqui um pouquinho, tá aqui. Ah, tranquilo, tranquilo. Fique em paz, irmão. Então, eu vou pedir para Heloísa. Vamos ver se Heloísa pode. Oi! Você consegue ler esse versículo, Heloísa? Você está conseguindo ver bem aí na tela? O amarelinho? Sim. Então, vamos lá. Heloísa vai ler para a gente. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra,
não habita em templos feitos por mãos de homens. Isso aí, ó. Deus não habita em templos. Por mais que as pessoas, infelizmente, elas querem confinar Deus em um lugar. Ah, vem aqui que Deus está aqui. Venha a tal lugar que Deus está ali, naquele templo. Mas aí está claramente falando que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Hoje, Deus, ele habita no crente, né, individualmente. Então, se João Miguel crê no Senhor Jesus Cristo, Deus, na pessoa do Espírito Santo, habita em João Miguel. Se Ana Júlia crê no Senhor Jesus Cristo, Deus, na pessoa do Espírito Santo, habita em Ana Júlia, em cada um de nós, não em templos feitos por mãos humanas, como a gente viu lá na imagem de alguns. Não é nesses ditos templos que Deus habita. Deus habita em cada um cristão, na pessoa do Espírito Santo. Então, e habita também, né, o Espírito Santo coletivamente, ele está na igreja, entre todos os salvos por Cristo, né? Olha só aí, ó. Não sabeis vós que sois o templo de Deus? Vós quem? Cada cristão. João, Maria, Cauã, Estezinha, Enzo, João Miguel, Sazak, todos que creem no Senhor Jesus Cristo, né? Aí, ó, não sabeis vós, vocês. Ô, João, não sabia você que você é templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em você? Aí, isso aí que Paulo está falando, ó. O Espírito de Deus, quando João crê, habita nele, quando eu creio, habita em mim. Então, se eu já criei, já habita em mim. Se João já creu, já habita em João. Em cada um que crê, Deus habita em cada um de nós. Que são 9:02. Talvez a gente poderia seguir mais um pouco na próxima semana, que tinha mais alguns versículos aqui que a gente poderia dar uma olhadinha. O que você acha? Podemos sim, a gente pode dar continuidade, porque essas perguntinhas que a gente está estudando, como elas são muito importantes, né, para a gente estar entendendo mais sobre a razão da nossa fé e por que nós caminhamos assim com o Senhor, então é bom a gente ir, né, aprendendo aos pouquinhos, devagar. Então, se precisar uma reunião, se o senhor vê que precisa mais uma segunda ou terceira, a gente vai. E porque crianças, vocês vão sempre estar ouvindo algum questionamento, alguma pergunta de alguém. Ah, você não vai na igreja tal, porque tem que ir na igreja, porque Deus está lá. Então, a gente está aprendendo aqui pela Bíblia a forma que Deus deixou para a gente congregar, estar congregado, e não da forma que os homens criaram, foram acrescentando pensamentos, inventaram coisas, infelizmente, são cristãos, são salvos, mas infelizmente deixaram a palavra de Deus assim de lado, ó, como eu falei, ó, colocou lá e falou, vamos fazer assim, que eu acho que fica mais legal. E acabou que não ficou nem um pouco legal, né? Ficou desobediência. Então, para a gente finalizar, que já são 9:03, eu vou pedir, Eric, para colocar um versículo só aqui, Romanos 16:5. Versículo 5 fala assim, vou ler assim. Vou ler o 3, Eric. Aí o apóstolo Paulo escrevendo, mandando saudações para os irmãos. Aí ele diz assim, saudai a Priscila e Áquila, versículo 3, meus cooperadores em Cristo, os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também, aí ele manda saudação, à igreja que está em sua casa. Olha só,
onde estava a igreja em Roma. Saudai a Epêneto, meu amado, que é as premissas da Ásia em Cristo. Então, a igreja em Roma, ela estava em uma casa de um irmão congregado. Perguntar assim para vocês: onde está a igreja em Salvador, reunindo em Salvador? Hoje, ela deveria estar em um local somente em Salvador. Todos os salvos por Cristo deveriam estar em um local. Poderia ser uma casa, poderia ser em um salão, poderia se reunir em um ginásio de esportes, em uma sala de aula, não necessariamente em um templo. Qualquer lugar. Estando reunido ali, o Senhor estaria no meio desses todos salvos, como ele prometeu. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei eu no meio deles. Então, isso aí é a forma, né, como Deus deixou para que nós cristãos estivéssemos reunidos. Não necessariamente dentro de um templo que hoje são chamados de igreja. Então, a gente vai finalizar aqui, porque deu nosso horário. Vou pedir Eric aí para tirar a gravação, a gente vai dar graças. E na próxima semana, o Senhor permitindo,